E aí as igrejas fazem show, fazem espetáculo, fazem luta livre, faz boate gospel, faz um monte de coisa, né? O culto vira um espetáculo, onde o centro é o homem, traz gente famosa para cantar, para fazer apresentação. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Um dos motivos que levou Paulo a escrever essa carta era exatamente se defender dos ataques de falsos mestres que haviam se infiltrado lá na igreja de Corinto. Provavelmente eram pregadores judaico-cristãos ou, mais ainda, judaizantes, pessoas enviados pelos judeus para fazer com que os gentios que creram em Jesus Cristo se tornassem judeus. E a parte da estratégia deles era atacar a autoridade do apóstolo Paulo. Uma vez que Paulo fosse desmoralizado, então a mensagem dele também cairia em descrédito. Nós sabemos como funciona isso. A credibilidade da palavra de alguém está muito ligada ao caráter daquela pessoa. Então, se o caráter daquela pessoa é desgastado ou se há dúvida sobre ele, a palavra dele também cai no mesmo descrédito. E era isso que esses falsos mestres estavam tentando fazer em Corinto. Eles estavam dizendo, espalhando nas igrejas de Corinto, que foram fundadas pelo apóstolo Paulo, que Paulo era um fracassado como pregador, era um fracassado como missionário, como pastor e como apóstolo. Era um apóstolo meia boca, ele não era nem dos 12, ele aparece depois. Ele não tinha autorização de Jerusalém, da igreja-mãe, para estar pregando. Além disso, todo mundo sabia que onde Paulo passava, ele era rejeitado pelos seus patrícios, os judeus, apedrejado, não poucas vezes preso e com frequência expulso das cidades. E como é que ele podia ser um homem de Deus dessa forma, se a sua mensagem não era recebida nem pelo povo de Deus, a nação de Israel? Foi visto como Paulo, ele se defende falando da glória crescente do seu ministério em contraste com a glória devanecente ou a glória que estava diminuindo do ministério daqueles falsos profetas que defendiam o ministério mosaico. Nesse contraste, Paulo fala que a glória da nova aliança, ela é uma glória crescente, que nós vamos de glória em glória. Em contraste, a mensagem daqueles judaizantes era a manutenção do ministério judaico, que, como Paulo demonstrou, o próprio Moisés sabia que estava desaparecendo a ponto de colocar um véu sobre o seu rosto. E agora, então, em seguida, depois de dizer isso, Paulo passa a explicar, ou dar mais uma explicação para o seu aparente fracasso como pregador entre os judeus. Hoje, nós vamos ver a defesa que ele faz sobre aquela acusação. Sua mensagem não é recebida nem pelos judeus. Na próxima segunda, a acusação: você sofre demais para ser um homem de Deus. Então, hoje, nós vamos ver aqui a defesa dele sobre o porquê os judeus não aceitavam a sua mensagem. Ele já tinha dito alguma coisa na sessão anterior, como já mencionamos. No capítulo 2, verso 14, Paulo tinha dito assim, capítulo 3, verso 14, mas os sentidos deles aqui são os judeus. Os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Paulo já tinha dito que uma das causas pelas quais os judeus não criam na mensagem do Evangelho é que tinha um véu no rosto deles toda vez que eles liam as Escrituras, que era o mesmo véu que Moisés tinha colocado quando desceu do Monte Sinai, para evitar que os filhos de Israel vissem que a glória, o brilho do seu rosto estava desaparecendo. Esse véu é um símbolo da tentativa de justificação pela lei que era característica dos judeus. Os judeus queriam se justificar diante de Deus, guardando toda aquela legislação, aquelas leis que Deus havia passado. Aquelas leis não foram dadas para isso. A lei nunca foi dada para salvar o homem. Ela foi dada para mostrar a santidade de Deus, o nosso pecado, e apontar para o altar onde o cordeiro era sacrificado, para que o israelita, com base naqueles sacrifícios, recebesse o perdão, ali tipificando o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eles não percebiam aquilo por conta do legalismo, esse véu. Mas só que agora Paulo mostra que havia mais uma razão para a incredulidade do judeu. A explicação que ele vai dar aqui é que Satanás cegou os olhos desse pessoal. O diabo cega o entendimento dos incrédulos. E para explicar isso, ele coloca 4 pontos que eu quero ver com vocês que estão aqui na passagem. O primeiro ponto
é que ele nunca alterou a mensagem que ele pregava para poder agradar os judeus e assim ganhar a simpatia e a aprovação deles. Isso aí está nos versos 1 e 2. Em resumo, o que ele está dizendo é que, apesar de que a recepção da pregação dele entre os judeus não era a melhor possível, ele não adaptou a mensagem com o objetivo de ganhar mais gente, com o objetivo de agradar os judeus. Vejam como ele diz isso. No verso 1, ele reconhece que o ministério que ele recebeu foi segundo a misericórdia de Deus. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele está se referindo ao fato de que, quando ele era perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, Deus misericordiosamente apareceu a ele no caminho de Damasco. E a luz do Evangelho brilhou sobre Paulo, e ele compreendeu. E aquele momento não foi somente a conversão do perseguidor Saulo de Tarso, mas foi também o chamado do apóstolo Paulo, de Paulo o apóstolo. Então, Paulo sabia que foi pela misericórdia de Deus que ele tinha sido chamado ao ministério. Por isso que ele não desanimava, ele não desfalecia, final do verso 1, mesmo que os seus patrícios não crescem na mensagem que ele estava pregando. Ele sabia que tinha recebido o ministério da parte de Deus, que isso tinha sido pela graça, e por isso ele continuava pregando, mesmo diante da rejeição da nação de Israel. Em vez de desfalecer, veja como ele diz no verso 2, pelo contrário, ele rejeitava as coisas que por vergonhosas se ocultavam. Ou seja, Paulo não fez nada para conseguir mais resultados, o que é uma tentação muito comum. Eu estou bem familiarizado com isso, depois de muitos anos trabalhando na vida pastoral, ensinando em seminários, participando dos concílios da igreja presbiteriana. A tentação, especialmente para jovens pastores, é muito grande quando eles vão para uma igreja, eles trabalham lá um tempo e os resultados não aparecem. E a pressão é muito grande porque na mesma rua da igreja dele, lá na esquina, tem uma igreja pentecostal, neopentecostal, lotada de gente. E ele está lá na mesma rua, com uma igrejinha onde ele está lá pregando, um punhadinho de pessoas que não aumenta. Então, a tentação é muito grande de fazer alguma coisa, usar algum método, algum sistema para encher a igreja. Paulo está dizendo aqui que ele não sucumbiu a essa tentação, porque com frequência, para que você encha uma igreja, se não for pela pregação verdadeira da palavra, tem que ser por algum artifício. E aí as igrejas fazem show, fazem espetáculo, fazem luta livre, faz boate gospel, faz um monte de coisa, né? O culto vira um espetáculo, onde o centro é o homem, traz gente famosa para cantar, para fazer apresentação e tudo mais. Paulo diz que ele resistiu a isso. Ele, diante do desânimo, da falta de resultados, ele não cedeu a adulterar a mensagem do Evangelho. Olha o que ele diz aqui no verso 2. Primeiro, ele rejeitou as coisas que por vergonhosas se ocultavam. Quer dizer, que ele rejeitou procedimentos secretos e vergonhosos com o objetivo de obter sucesso no ministério. Ele rejeitou esses esquemas e motivações erradas para obter lucro e mais gente. Aqui ele diz que essas coisas se ocultam, porque o falso mestre, ele nunca diria isso. O falso profeta, que enche a igreja de qualquer jeito para poder ter dinheiro, ele não vem chegando dizendo que essa é a motivação dele. Ele vai dizer que é um servo de Jesus, ele vai usar a terminologia evangélica, vai usar a Bíblia e ocultar quais são as suas verdadeiras motivações. Paulo está dizendo aqui que ele rejeita essas coisas que, por serem vergonhosas, elas se ocultam. Ou seja, é uma vergonha nós querermos ter sucesso no ministério, para isso, usando de estratagemas e métodos noturnos, obscuros, e que não são os métodos e os objetivos e as motivações corretas. Teologia reformada com linguagem acessível e respostas bíblicas para temas atuais? Garanta já o seu. Links na descrição. Além disso, Paulo diz ainda no verso 2, ele não andou com astúcia, ou seja, ele não tinha má fé. Ele não tinha má fé. Má fé é quando o pregador, é quando o pastor, ele engana as pessoas com astúcia, com retórica ou qualquer outra coisa, sendo que a intenção dele, embora ele diga que ele está pregando o evangelho, mas a intenção dele é angariar a simpatia daquelas pessoas para depois passar o chapéu e receber o dinheiro, que sempre foi a maior motivação dentro do campo religioso para os falsos profetas. Paulo diz que ele nunca andou com astúcia, enganando as pessoas. E ainda no verso 2, terceiro, ele diz que ele não adulterava e nem torcia a palavra de Deus, aí no meio do verso 2, não adulterando a palavra de Deus. Adulterar seria falsificar a mensagem. Todo mundo sabe o que é uma gasolina adulterada. Você pega a gasolina e você adiciona alguma coisa. Alguns põem até água, né? É uma gasolina adulterada, ela não é
a gasolina original. O freguês está pagando o mesmo preço, está pagando pela gasolina, só que é uma gasolina adulterada. O comerciante desonesto, para ter mais lucro, ele mistura o produto para render mais. Paulo está dizendo que ele nunca fez isso, que a pregação dele do Evangelho era do Evangelho puro, ele nunca adulterou a pregação do Evangelho, misturando o verdadeiro Evangelho com elementos humanos, com o objetivo de atrair pessoas, vender mais e obter lucro com isso. Ele nunca adulterou, ou seja, ele sempre foi fiel na pregação daquilo que Deus tinha dito que ele devia pregar. E a mensagem de Paulo era uma mensagem que nem sempre era agradável de ouvir. É só você ler a carta aos Romanos, ele começa colocando judeus e gentios debaixo da mesma condenação, dizendo que não há um justo, não há nenhum sequer, que todos pecaram, carecem da glória de Deus, que nós somos justificados pela fé em Cristo somente. Depois, em Romanos, ele fala sobre a justificação, que pertence a todo aquele que é justificado, ou seja, é salvo. A mensagem de Paulo era uma mensagem que ia nos fundamentos da existência da pessoa, era uma mensagem baseada na revelação de Deus que tratava das questões centrais dessa vida. Paulo não estava interessado em entreter ninguém, ter um culto para dar entretenimento às pessoas. Paulo estava interessado em salvá-las da condenação eterna, condenação esta da qual muita gente não estava nem consciente. Então, ele não mudava isso. Essa era a pregação do Evangelho. Ele não misturava com outras coisas, tipo autoajuda, tipo assim, teologia da prosperidade. Ele não misturava com nada disso. Ele pregava o puro Evangelho, porque ele sabia que era exatamente isso que o povo precisava. Ao contrário, ele diz, aí no final do verso 2, antes, ou seja, em vez de andar com astúcia, fazer esquemas vergonhosos e adulterar a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Pela pregação da verdade, que é a manifestação da verdade, o Evangelho é a manifestação da verdade. Pela pregação do Evangelho, Paulo se recomendava a consciência de todo homem. Era como se ele dissesse, julguem vocês. Vocês ouviram a minha pregação. Vocês ouviram o que eu ensinei para vocês. Comparem com esses mestres aí. Eu apelo para a consciência de vocês, diante de quem eu expus a verdade, para que vocês façam discernimento do que é certo e do que é errado. E ele diz que ele fez isso na presença de Deus. A verdade de Deus não precisa ser ajustada para agradar os homens. O Evangelho de Cristo não é sobre promessas vazias ou palavras distorcidas para atrair multidões. Ele é a pura e imutável palavra de Deus, que nos chama ao arrependimento, à fé verdadeira e a uma vida centrada em Cristo. Os falsos mestres sempre existiram, tentando desviar o povo de Deus com doutrinas enganosas, mas cabe a nós permanecermos firmes na verdade, com discernimento e fidelidade à Escritura. Examine tudo à luz da Bíblia. Busque crescer no conhecimento de Cristo e nunca troque a verdade por aquilo que apenas agrada aos ouvidos. Se essa mensagem falou com você, compartilhe para que mais pessoas conheçam a verdade do Evangelho e comente aqui nos comentários se você já teve alguma experiência com falsos mestres, com mensagens distorcidas de Deus. Que Deus abençoe o nosso dia e te fortaleça na fé.